Bem, hoje eu vou falar sobre suicídio. Algumas pessoas entraram em contato comigo através do e-mail perguntando sobre isso. Então, o espaço hoje vai ser reservado a discutir esse problema muito atual. Então, algumas pessoas entraram em contato e pediram para eu falar sobre o suicídio, né? O porquê do suicídio, o aumento. Inclusive, setembro foi o Setembro Amarelo, que deve-se a essa preocupação com relação ao suicídio. Então, uma pergunta que chamou muito a minha atenção foi essa preocupação e esse aumento, inclusive estatisticamente, de números muito significativos do suicídio, né? A que se deve isso? Então eu, observando, eu encontrei, lendo algumas coisas, encontrei dois motivos básicos, né? Nós temos um motivo que pode ser uma questão conjuntural, que é uma questão de crise econômica, se a gente falar do Brasil, por exemplo, mas não é só do Brasil, é do mundo inteiro, né? Nós temos uma crise econômica enorme, onde isso traz algumas implicações, alguns sofrimentos, algumas ansiedades, algumas pessoas ligadas à questão financeira, algumas questões financeiras que se desfazem, algumas empresas que falem. Tudo isso leva a um número muito grande do desemprego. Todos esses fatores geram uma crise, e uma crise de identidade nas pessoas. Nós observamos na rua as pessoas tensas, né? Então existe algo coletivo que não está bem. Existe uma psicosfera, sei lá, eu não sei se esse é o termo, mas uma esfera psíquica muito pesada, através de discursos, às vezes, odiosos, que o outro é meu inimigo, e essas coisas ficam no psique das pessoas individualmente. O coletivo vai influenciar. Então eu atribuo um número aumentado de suicídios em virtude, primeiramente, dessa questão econômica, essa questão do consumo, não é? Essa questão do consumismo, e isso gera essas condições. Um outro fator, eu acho que é um fator estrutural, um fator que um aumento grande do suicídio entre os jovens, né? Os jovens dessa geração que está vindo são jovens que tiveram muitas coisas. Isso não justifica. Os pais desses jovens tiveram menos, e quando tiveram os filhos fizeram tudo para eles. Todas as coisas que eles não tiveram, eles projetaram nos filhos e deram tudo para os seus filhos. E isso trouxe pessoas que tudo que desejam eles possuem. E isso traz outras implicações. Quanto mais desejos cumpridos, mais as pessoas diminuem a capacidade de desejar. O Freud dizia isso. Os desejos às vezes aumentam na medida que eu proíbo eles. Existe um aumento de desejo. E quando eu vivo numa sociedade onde tudo que eu desejo eu consigo, onde tudo que eu quero é sim, há então uma perca de sentido. Existe uma dificuldade, porque não há mais sentido. É como se fosse uma criança entrar dentro de uma loja de doces e ter a liberdade de escolher, no entanto não sabe mais escolher, porque ela já experimentou de tudo. Então nós vamos ver estruturalmente os jovens, por exemplo, terem os seus desejos todos cumpridos. Isso, até um certo ponto, segundo as leituras psicanalíticas, isso não é bom, porque não tem ninguém que dê limites para essas pessoas. Então nós temos um número excessivo de jovens procurando a clínica, jovens que eu falo de 15 a 35 anos, 30, 40 anos, que não tem mais sentido a vida, porque experimentaram de tudo, todos os seus desejos foram cumpridos, e isso diminui o sentido da vida. Então
se diminui bastante e eles vão para o lado da transgressão. E aí no lado da transgressão dá de cara com a morte. Então, nesse sentido, o suicídio hoje aumentou muito nessas camadas dos mais jovens e dos mais adultos, quase idosos, por causa dessas questões, tanto econômica quanto estrutural da sociedade, de uma geração que está vindo aí em dificuldades em relação à questão emocional.